A Priscila Yazbek volta. Priscila, você também confirmou que o presidente Lula tem reunião hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A guerra na Ucrânia foi um dos pontos altos do discurso do presidente Lula ontem na Assembleia Geral da ONU, trazendo ali algumas linhas do que ele pode colocar nessa conversa. Lembrando que ele é entusiasta de um acordo junto com a China para promover a paz, mas que acabou não avançando. Qual é a ideia agora, né? E o que Volodymyr Zelensky também pode propor ao Brasil, Priscila? Exatamente, Tainá. O presidente Lula deve se encontrar, então, com o presidente Volodymyr Zelensky depois de participar dessa conferência, só que tem um detalhe importante que os diplomatas ficam reforçando, que devido a problemas de agenda, esse encontro pode não acontecer, então eles sempre reforçam isso, porque já houve duas outras ocasiões em que o encontro estava marcado com o Volodymyr Zelensky e acabou não acontecendo no G7 em Hiroshima em 2023 e no G7 no Canadá, em Kananaskis. Então há um temor de que se isso acontecer e a reunião não se concretizar, haja especulações sobre o motivo para que a reunião não aconteça. Feito esse preâmbulo, o que está em jogo nessa conversa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? O governo brasileiro tem uma posição que é considerada ambígua em relação ao conflito na Ucrânia, muito diferente da posição em relação ao conflito em Gaza, em que o presidente Lula, inclusive ontem, ele falou que um dos aspectos mais importantes, um conflito mais importante nesse momento é o conflito em Gaza, mostrando ali uma diferença em termos de importância do conflito na Ucrânia e do conflito em Gaza. E ele falou ali de uma forma como a diplomacia brasileira tem falado, que condena a intervenção na soberania de um outro país, a integridade territorial. Então essa é a posição que o governo brasileiro tem firmado. O governo brasileiro também fala muito dessa iniciativa junto à China para promover a paz, mas que são questões mais retóricas do que questões que podem de fato influenciar a guerra na Ucrânia. Um outro ponto importante é que o presidente Lula tem se aproximado de Moscou. O presidente Lula esteve na Rússia neste ano, foi muito criticado, inclusive, por estar na Rússia na comemoração do Dia da Vitória, ali ao lado de alguns poucos líderes que também foram convidados. E o presidente Lula e o governo brasileiro, o Brasil, tem aumentado a compra de diesel e de fertilizantes russos. Inclusive, depois da invasão da Ucrânia, dobrou a quantidade de diesel importado da Rússia e hoje, inclusive, o Brasil é um dos maiores compradores e também de fertilizantes. Então, isso mostra que o Brasil tem uma certa proximidade com os russos e, por isso, essa posição do Brasil em condenar a Rússia acaba sendo uma posição ali que, em certos momentos, não é tão contundente como, por exemplo, a posição de países e potências ocidentais. Mas aconteceu um fato interessante aqui durante a Assembleia Geral, que foi a mudança de tom também do presidente Donald Trump em relação à Ucrânia. Então isso abre também espaço para que novas conversas e conjecturas acabem surgindo, e o que Zelensky busca normalmente com o Brasil nessas conversas, já houve uma conversa anterior com o Brasil, é que o Brasil, como um líder do sul global, apoie a Ucrânia na sua defesa contra a Rússia e também haja um apoio, digamos, até mais em termos de soft power, à causa da Ucrânia. Volto com vocês.